Boa tarde, Luiz, Tainara, queridos ouvintes, boa tarde. Composição da Câmara. Com a eleição recente, o perfil da Câmara de Livramento deve mudar a partir do próximo mês de janeiro, ou seja, na nova legislatura. Em tese, o grupo da situação recuperou os 10 vereadores que sempre teve, contra 3 da oposição. Nas 2 últimas legislaturas, a oposição só teve Josemar Miranda, Márcio Alan e Juscelio Pires. Somente Alan foi reeleito. Mas, enquanto isso, Vitalmi Moura e Deca de Dionísio, bem antes da eleição, mudaram de lado, foram para a oposição e foram reeleitos. No caso, pela oposição. Pelo menos é o que está no papel, o resultado, matemático. Mas nos acordos e conchavos que sempre acontecem depois, tudo pode mudar. Geralmente traindo o eleitor, pois o sujeito costuma ter o voto pelo qual se elege por estar de um lado, e depois de eleito, ele muda para o outro lado, naturalmente sem consultar o seu eleitorado. E, independente de tudo isso, o cenário aponta para o que talvez seja uma novidade em Livramento, que seria ter 3 bancadas lá no Legislativo. Uma da oposição, uma da prefeita a ser empossada e uma de Ricardo Ribeiro. E essa seria a novidade. Pois a tendência do prefeito é lutar por sua sobrevivência na política, talvez até tentando monitorar a sua falsa pupila, e tomara que não se chegue à tristeza de se ouvir dela que prefeita também não serve para nada, tal como ela disse ter sido como vice. Mas não se espantem se, na verdade, vier a ter só 2 bancadas, que seria prefeita versus ex-prefeito, com a maioria, claro, da prefeita, pois a tendência é ela ter, se for configurada essa situação, é ela ter a oposição do seu lado. Ou seja, os vereadores de oposição. Até porque ela não é tão besta a ponto de deixar o tutor engessá-la. E o começo poderá ser a eleição da mesa diretora da Câmara, com a disputa da presidente, certamente pelos 3 vereadores mais votados. Ronilton Carneiro Alves, o Batata, primeiro lugar. José Sandro Miranda da Silva, o Candim da Manga, segundo lugar. E Aparecido Lima da Silva, o Sidão Aracatu, terceiro mais votado. A noção da realidade. Eu só espero que os eleitos, prefeita e vereadores, tenham a completa e plena noção da realidade a ser enfrentada para atender às demandas da comunidade, que são muitas e difíceis, algumas muito difíceis, o que nunca cansaremos de repetir aqui. E vai exigir muita disposição e principalmente muita capacidade de trabalho, muito dinheiro e uma forte determinação pela defesa do interesse público. O município tem quase 2.000 km² e perto de 44 mil habitantes, segundo o IBGE. Mas é um município deficitário financeiramente falando. A receita para 2025 é menos de 200 milhões de reais. Algo aí na faixa de 175, 180 milhões. Porém, mais de 90% desse dinheiro vem da União e do Estado.
Como eu disse, o município é deficitário. Isso repercute, obviamente, na vida da população. Por exemplo, os trabalhadores formais, aqueles que têm contrato, que têm carteira assinada, ganham, em média, 1,7 salário mínimo, ou seja, não chega a 2 salários mínimos. E a educação no município é muito ruim, segundo o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tem 26 escolas, tinha acho que 70 ou quase 100, e fecharam muitas e hoje são apenas 26 escolas. No entanto, o número de professores, aí na faixa de 400 professores, continua o mesmo. Ou seja, a maioria está ociosa, pois existem menos de 5.000 alunos, fora o EJA, que tem mais de 3.000 alunos. Pelo menos 1/3 dos domicílios, e isso é mais um grande problema, teria esgotamento sanitário. Claro, é esgotamento sanitário adequado. E vamos repetir, mesmo que haja quem não goste de ouvir, a cidade de Livramento não tem mais sistema de coleta, tratamento e descarte de esgoto. E o sistema de captação, tratamento e distribuição de água potável está obsoleto há muitos anos. E para recuperar esses dois sistemas, será necessário muita habilidade, muito conhecimento dos gestores, porque vai depender de recursos externos que o município não tem. E, por último, vamos recordar aqui uma mensagem muito significativa que eu escrevi já tem algum tempo, em que eu dizia: são demais os perigos desta vida para os que têm paixão. Assim cantava o poeta, que falava da paixão carnal, da fúria da carne por si mesma. As pessoas são movidas pela paixão. Muitos até se deixam destruir por ela. Só os de coração e alma endurecidos não têm ou não tiveram uma paixão. Mas a paixão mais furiosa dos seres humanos é pelos encantamentos da matéria. É o lado material da pessoa que se apaixona. Diante do objeto do desejo e do encantamento, os hormônios do corpo agem e colocam o cérebro em movimento. Quem se diz apaixonado, na verdade, está movido pelos efeitos hormonais, comandados pela natureza, para acionar os mecanismos de defesa ou impulsionar, por exemplo, para o acasalamento, que assegura a continuidade da espécie. A paixão verdadeira nasce na tranquilidade da alma, pela grandeza da obra de Deus. Paixão, por exemplo, por Jesus Cristo, pelos encantos do paraíso espiritual. E onde está este paraíso? Para saber, temos de nos alinharmos à vontade do Espírito. Foi a paixão por Deus que inspirou Daniel, Abraão, Isaías, João Batista, Santo Agostinho, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros santos. Não desperdice sua paixão com os encantos mundanos. Ame todas as pessoas do mesmo jeito, inspirado em Deus. Declare amor ao seu companheiro, à sua companheira.
inclusive na hora dos aborrecimentos, quando eles mais precisam. Dedique o mesmo amor aos filhos, aos amigos, aos vizinhos, aos animais. Esse amor nunca será desfeito pela separação, pois esse é o amor de Deus. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.